Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando aqui o nosso Power Talks, um bate-papo muito agradável, tenho certeza, hoje com o médico ginecologista obstetra Marcelo Burlá. Que honra poder te receber, te agradeço aí pela nobreza de aceitar o nosso convite. E hoje eu estou aqui realmente para aprender. Quero deixar bem claro que eu não domino a área, mas a intenção de chamá-lo exatamente foi por isso. O conhecimento é poder. Falta de conhecimento se torna uma escravidão. Então, principalmente hoje, nos dias turbulentos, eu vejo que é um momento muito importante para falar sobre o tema saúde da mulher. E foi por isso que eu chamei o nosso amigo Marcelo. Marcelo, obrigado por vir. Bom dia. E se apresenta para gente, que eu não tenho coragem de dar as qualificações dele. Inclusive, vai ter bastante trabalho para o Jonas, o editor. Enquanto ele vai falando, o Jonas vai colocando os créditos embaixo. Bom Marcelo, se dia, apresenta para a gente, por bom favor, dia, meu amigo. Cleise. Prazer é meu estar aqui. Tema relevante, as tuas palavras foram perfeitas. Conhecimento é libertador, Sim, sim. isso é obrigatório. E eu sou médico, acho que a principal função é ser médico, mas sou Uhum. professor universitário, sou professor da Universidade Federal Fluminense, coordeno um internato em obstetrícia, sou especialista em ginecologia e obstetrícia, em medicina fetal. Cheguei a ser presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, mas a militância maior nossa é na saúde da mulher, tanto na universidade quanto na vida privada. Nós temos a Clínica Burlá, onde nós damos assistência, e estamos na Universidade do Magistério, que é uma paixão. Tem que ser paixão, né? Pouca coisa, né? Aí, olha só, existem só no Rio aproximadamente 60 mil médicos. Por que chamar logo o doutor Marcelo? Por isso que ele acabou de nos dizer, e além da educação, além da nobreza de poder, é, poder nos atender, né? Principalmente com uma agenda super concorrida, super lotada, ele se adequou para estar junto com a gente aqui. Então, mais uma vez, eu te agradeço, Marcelo. Também agradeço o convite. Então vamos lá, vamos sanar essas dúvidas todas, Vamos Cleise. lá, vamos lá. Eu acredito que não vai dar para sanar todas, mas ele já se comprometeu a estar com a gente aqui em outro momento. Eu É tentei, fato. eu tentei a gente fazer pelo menos 2 horas, mas ele não conseguiu reaver a agenda dele, mas ele vai voltar com certeza. Marcelo, eu começo exatamente como pai de 2 meninas, casado com uma mulher. Viviane, um beijo para você. Mas realmente existem muitas dúvidas, né? Não apenas para o homem, mas também para as mulheres. É que eu comecei falando que a falta de conhecimento acaba se tornando uma escravidão. Até porque muitas mulheres não sabem exatamente, profundamente, o que lidam com o próprio corpo, com a própria mente, com a própria alma, com o próprio espírito. E às vezes pensa que está ficando doida, às vezes pensa que a culpa é externa e não interna. Então a gente começa até falando um pouquinho sobre o período antes da menopausa, né? Aquele período todo que questão da menstruação. E eu até brinquei com ele. Para nós, os homens, não quero ser machista, tá? Mas a gente não tem vida fácil, né? O homem casado, você vive aí 20, 25 anos com a tensão pré-menstrual e lá no momento da menopausa, quando pensa que vai estar tudo bem, você vive mais um momento aí de 5, 6 anos dos altos e baixos das mulheres. Ainda não cheguei, mas estou me preparando. Mas vamos começar falando sobre isso, até porque alguns especialistas, alguns médicos dizem que nem existe a tal da tensão pré-menstrual, que é algo mental. Outros dizem que é biológico, químico. Você, como especialista, o que você diz a respeito disso? Vamos já te respondo essa pergunta, deixa eu fazer uma cronologia Sim, sim. dos eventos hormonais da Claro, mulher. claro. Tem a fase pré-púbere, criança não tem ainda produção hormonal importante. Chega na menarca, a primeira menstruação, e aí entra numa fase ainda um pouco irregular, que se assemelha à fase final, a menopausa, ou seja, a menopausa é a última menstruação. Essa fase inicial se assemelha ao climatério, que é quando está chegando ao final a menstruação.
O período da menstruação a gente chama de menacme, é a fase onde as mulheres costumam ciclar todos os meses, costumam menstruar, Geralmente né. 12, 13 anos, ou Varia varia, muito, né? varia às Uhum. vezes de 11 a 14, 15 anos pode existe muito um perfil familiar. Sim, sim, Se nós sim. vemos quando é que foi a primeira menstruação da mãe, da avó, das tias, deve se repetir esse perfil. Correto. E aí chegamos no climatério e posteriormente cessam as menstruações, é a menopausa. A menopausa é definida como a última menstruação que a mulher teve, pelo menos no intervalo superior a 1 ano. Que às vezes no climatério passa 8 meses, chegou na menopausa, vem ainda uma nova menstruação, não seria então a menopausa aquela data inicial. E sim, a mulher está sob influência de vários hormônios. Você fez uma colocação, verdadeira, não é fácil para nós, Sim, sim. mas como ginecologista eu vou falar que é muito mais difícil para É elas. mesmo? Sim, imagine todos os meses, 3, 4, 5 dias sangrando, Uhum, uhum. a variação hormonal é muito grande. Normalmente o ciclo, a primeira fase, a gente chama a fase proliferativa, quando tem mais estrogênio, quando a progesterona está começando a subir, a mulher está mais receptiva, pele está mais lisa, está mais tranquila, não engravidou. Então vai chegar a segunda fase do ciclo, não a proliferativa, que a gente chama de secretória. Uhum. E aí, mais progesterona, mais edema cerebral, que é talvez causa dessa tensão pré-menstrual. Essa variação hormonal que ocorre na mulher, leva sim, leva a distúrbios tensos, ela fica mais tensa, ela fica mais irritada, fica com acne na pele, o cabelo às vezes fica mais oleoso. Então é justo, né, fica mais irritada e procede. E Cabe por a nós. e por que, doutor, desculpa e por que, existe essa, não sei se é tradição, que o período pré-menstrual, TPM, porque há esse entendimento do que no período antes da menstruação ela fica irritada, ela fica braba, ela tem toda essa. Ou é realmente um erro, é no meio da situação, ou próximo do final. Esse Não, período pré, né, a TPM, é uma realidade mesmo? sim, porque quando a menstruação desce, falando de uma forma mais, menos técnica, quando a menstruação desce, esses sintomas costumam diminuir. Quando descama o endométrio, e é o momento onde ela começa a voltar a se preparar para um novo ciclo e começa uma produção hormonal mais novamente de estrogênio, se preparar novamente para estar mais receptiva. Mas isso no momento da No menstruação. momento que E inicia a por que menstruação, tensão é o pré-menstrual? momento onde ela está Se mais preparando para aquilo, para o começar o novo organismo. ciclo, Ah, tá, até a cefaleia. Essa cefaleia por quê? Porque há um certo edema cerebral. Se nós perguntarmos, as mulheres vão estar edemaciadas nesse momento. Elas vão dizer: "Ó, tô mais inchadinha, barriga tá mais", e o hormônio, por exemplo, uma progesterona, que relaxa uma musculatura uterina, que é mais presente na segunda, que é bem presente na segunda fase, na sim, primeira sim, também é sim. presente, mas é presente na segunda fase. Uhum. Ele também altera hábito intestinal, altera, é o mesmo músculo do estômago, o mesmo músculo do intestino. Então, as mudanças que ocorrem em virtude dos hormônios, elas são em todo o organismo da mulher, inclusive em sistema nervoso central. É, sem contar que ela também está expelindo grande quantidade de sangue, né? Sim, ah, E isso, o que que isso afeta, vamos dizer assim, o psicológico dela, vamos dizer assim. se, por exemplo, ela estiver desenvolvendo uma anemia em virtude de uma menorragia, uma menstruação Uhum. muito intensa, ela vai estar mais inapetente, ela vai estar mais cansada, com menos disposição. Então, é importante que a mulher sempre esteja consultando seu ginecologista. O ginecologista é o médico que vai acompanhar a mulher a vida inteira. Aí o obstetra é o ginecologista que acompanha na fase da gestação, Sim, sim. mas ele vai seguir acompanhando, fazer um check-up, saber se ela realmente não está desenvolvendo anemia, não está desenvolvendo alguma déficit de alguma vitamina, saber como é que está o cálcio dela, como é que está a vitamina D. É importante ela fazer essa consulta. Como você mesmo falou, ela menstruou 4, 5 dias, se ela tiver anêmica, ela vai ficar com um mal-estar muito grande. E o que que os hormônios principais, né, o estrogênio e a progesterona, tem a ver
ou não tem a ver com a questão do momento da menstruação, ou pré, ou no momento ou pós-momento? Tem alguma relação ou não? A mulher tem algo que a gente chama de eixo, hipotálamo, hipófise ovariano. Então, o hipotálamo vai liberar um hormônio chamado GnRH. Esse hormônio estimula a produção de FSH, hormônio folículo estimulante, e de LH, hormônio luteinizante, que é quem faz o folículo romper. Esses hormônios são produzidos hipotálamo, estimula hipófise. Quando você diz o folículo rompeu, o quê? No Ela ovário, menstruar, ela ovular. ovular, Ovular. ovular, sim, sim. No momento que a hipófise começa a produzir FSH e LH, estimula-se os ovários a produzirem estrogênio e progesterona. É importante, a alimentação é importante, por exemplo, são chamados hormônios esteroides, é necessário uma certa quantidade de colesterol para produzir esse tipo de hormônio. Então, tanto na gravidez, nós vemos que o colesterol da mulher sobe muito, ela está produzindo grande quantidade desses hormônios. E aí o estrogênio e a progesterona vão atuar sobre o endométrio, fazendo com que esse endométrio fique receptivo. Ao mesmo tempo, no ovário vai crescendo um folículo, e esse folículo, por volta do 14º dia, rompe. Isso é ovular. Se houver fecundação, Vai engravidar. vai engravidar, Não. vai haver implantação Uhum. e segue a gravidez. Se não houver ovulação, vai haver queda dos hormônios, principalmente do estrogênio, e vai descamar esse endométrio. E essa descamação é a menstruação. Então, uma mulher que não menstrua, às vezes ela fica com a percepção de que, eu estou retendo alguma coisa. Não, se o endométrio não foi estimulado, ele não descama, não reteve nada. Uma mulher que use um contraceptivo, ela não está estimulando esse endométrio, um contraceptivo que faça um bloqueio mais importante. Então, a menstruação é a descamação do endométrio que foi estimulado. Isso vai ocorrer até por volta de 45 a 50 anos de idade. Nessa fase, vai acontecer o quê? Os ovários já não têm mais reserva. Eles já não têm mais folículos e eles, por mais que o FSH estimule, e é uma das características da menopausa, o FSH sobe muito, que está estimulando o ovário a funcionar e o ovário já não consegue mais funcionar. E essa queda de reserva consegue ser avaliada com exames laboratoriais, consegue ser muito bem avaliada com a ultrassonografia. Nós vemos, por exemplo, uma mulher que quer engravidar, nós conseguimos fazer uma contagem folicular. Eu vou avaliar a reserva. E no momento da menopausa, do climatério, essa reserva vai diminuindo até que em um momento ela cessa e a mulher não menstrua mais. Então, é importante ela saber como é que é essa fisiologia, não é uma patologia, é fisiológico, é normal isso, e se prevenir ou não. O uso de reposição hormonal é uma decisão da mulher. Vai falar sobre isso que é muito importante. Mais uma dúvida. Roger, eu vou fazer só uma pausa aqui. A gente vai bater um papo com 1 hora. Quando der uns 30 minutos, você avisa pra gente, por favor? Que aí a gente vai tentar passar pro próximo tema. Pode ser? Por favor, por favor. Ótimo. Uma dúvida, doutor Marcelo. Você chegou a mencionar, e realmente existem alguns sistemas anticoncepcionais em que a mulher não menstrua. Realmente existe algum demérito em relação a isso? Faz mal a mulher não menstruar? É um ciclo que deveria ser natural? Qual os prós e contras de um sistema contraceptivo que ela não menstrue? A contracepção não é algo simples, então é importantíssimo que um profissional da área, urologista, obstetra, para um aconselhamento contraceptivo, pode ser um profissional da enfermagem que tenha especialização em ginecologia, faça o aconselhamento pré-concepcional. Ou seja, vai ver a história familiar dela, vai saber riscos de, por exemplo, um câncer de mama, vai saber qual é o desejo dela. Tem mulheres que falam, eu quero menstruar todo mês. Sim, Eu sim. me sinto bem menstruando. Tem outros que falam, não quero, me atrapalha, viajo muito, é uma dificuldade isso. Então aí nós vamos ver a elegibilidade de qual o melhor método para aquela mulher. O que eu sempre coloco na saúde aí, deixando claro para cada uma das mulheres, exijam sempre uma atenção, um tratamento individualizado para elas. Sim, Não é uma sim. receita de bolo.
É uma maneira de ver o histórico dela, Porque ver cada o organismo é um organismo, né? cada organismo é um organismo, cada cabeça é uma, cada mulher tem desejo de determinado tipo de contracepção. Então existem os contraceptivos orais, que funcionam bem, podem ser combinados, estrogênio e progesterona, pode ser só progesterona e são contínuos. E no momento que a gente começa a dar um hormônio, aí começa o sistema nervoso central a identificar, já tem esse hormônio e ele para de produzir muitas vezes. Pode ser um implante, então tem que se explicar as vantagens e Uhum. desvantagens, passagens hepáticas. O implante já poupa uma passagem hepática. Pode ser os dispositivos intrauterinos, hormonais ou não hormonais. E muitas mulheres têm medo dos dispositivos hormonais, eu não quero usar hormônio, a quantidade que vai para circulação, a quantidade sistêmica, é muito pequena. É Tem porque muitos tem receptores ali. aquelas tradições, disse-me-disse, que ela engorda e fica assim, fica assado. É, por isso a importância de estar com um profissional capacitado, né, para exatamente para tirar essas dúvidas, né? Sim, alguns contraceptivos vão fazer uma retenção líquida, vão fazer que haja ganho de peso. Outros não. Os mais modernos, em geral, já não fazem esse ganho ponderal, Sim, sim. nem deixam tão demasiado a mulher. Tá. E aí, eu não quero menstruar. A mulher disse assim: eu não quero menstruar. Tem algum problema fisicamente falando em relação a isso ou não? Não, nenhum problema. Por exemplo, mas ela precisa deixar claro que isso é um desejo absoluto dela. Então vai se usar uma quantidade, talvez, de hormônio um pouco maior. Vou dar um exemplo, de um dispositivo hormonal. Na grande maioria das vezes, ele leva à amenorreia, a cessar a menstruação, mas não por falência, que seria a menopausa, é uma cessação, por feedback por Tipo momentânea, né? momentânea, Aham, enquanto está usando correto. aquele contraceptivo. Mas ele não promete isso para todas as mulheres. Então, pode-se colocar um DIU, talvez 80% delas não menstruem mais, mas um percentual vai ter uma pequena É quantidade de mesmo, doutor? menstruação. E é importante no aconselhamento nós deixarmos isso claro, que não é uma garantia de que não vá menstruar. É, o não menstruar, desde que não haja estímulo ao endométrio e desde que a mulher visite seu ginecologista 2 vezes por ano, no mínimo uma vez por ano, é absolutamente seguro. Nós estamos evitando o estímulo endometrial, portanto, se ele não ficou estimulado e esse estímulo não foi interrompido, ele não descama. Ele não descama, a mulher não menstrua e tá Entendi. tudo certo. É. Assim, eu sou apaixonado, né, pela ciência e corpo humano, cérebro humano, é tudo muito incrível. Inclusive, eu admiro muito a decisão de alguém investir mais de 10 anos da sua vida, né, na medicina, que a medicina não são 5 nem 6, e está sempre em constante aprendizado, né, como foi o teu caso, né? E mais ainda o desafio de você, como homem, entender a questão feminina, né? Questão feminina, que é, na minha concepção, muito mais. Qual palavra que eu vou conseguir usar? Difícil de compreender, né? Porque a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida é muito diferente da vida delas, né? Não, Como você encarou esse desafio? Por que essa decisão de conhecer o mundo feminino, vamos dizer assim? eu acho a mentalidade, a personalidade, as mulheres são Sim, encantadoras. sim, sim. Eu acho que isso, Concordo acho que para plenamente. nós, homens, né, nos encantamos com elas. Acho que isso é de cada um, mas nós compartilhamos essa sensação. Eu, inicialmente, ser médico eu sempre quis. Eu acho que existe, sim, muita dedicação, tem que ter muito trabalho, mas é uma profissão que tem que ter um pouco de vocação. Um pouco? Tem que ter, tem que Não, ter. só um pouco, Eu né? tô sendo modesto. Tinha exemplos na família, não? É, família de muitos É, médicos. é. Eu tenho. Meu pai é Ah, médico, tá. teve 2 filhos, eu e minha irmã somos médicos, o irmão dele, que é médico também. Uhum. Tenho uma prima, já filha de outro tio, a Cláudia, que é médica também. Agora, a filha do meu primo, minha prima, em segundo grau, está se formando em Ah, que medicina, então é uma legal. família que tem muitos médicos, tradicionalmente. E eu queria ser cirurgião plástico, mas
Me formei, acabei indo para a Marinha e fui alocado para ginecologia e obstetrícia no Marcílio Dias, e meu pai é ginecologista e obstetra. Eu fui aluno do meu pai. Sim, sim. Nossa, que E honra, fui aluno, né? é verdade. E talvez até por isso eu não queria comparação, mas no momento que eu vi esse universo mais de Sim. perto, a gestação, a menopausa, a fase de climatério, a fase de menarque, a exuberância das mulheres, aí eu me encantei, eu não consegui nunca mais sair da especialidade. Legal. E foi uma É, boa escolha, né? Foi uma boa foi escolha. acertada. Super acertada. Então, vamos lá, vamos prosseguindo, né? Que eu queria falar também. A gente começou falando um pouquinho sobre essa questão é, antes da menopausa, né? Mas está se falando bastante sobre isso. Volto a frisar, o conhecimento é libertador em todos os sentidos, principalmente para nós, os homens, que temos muita dificuldade em compreender a mulher, principalmente a cabeça da mulher, como ela pensa, como ela age, como ela se comporta diante das situações. Para a gente parece coisas muito simples e fáceis, às vezes não é tão simples e fácil para ela. Mas esse período extremamente importante, que é na minha concepção, um recomeço, chamado menopausa, né? Queria que o senhor explicasse uma maneira um pouco mais simples para nós, os leigos, entender o que vem a ser a menopausa. Menopausa é a última, o termo é a última menstruação que a mulher teve na vida. Isso tem diversas repercussões para ela. Sim, sim. ah, a produção de estrogênio, a produção de progesterona vai cair muito. A hipófise vai estar tentando compensar isso. Então, o hormônio que estimula os ovários, que é o FSH, sobe muito. E isso é um dos marcadores laboratoriais da menopausa. É, existem repercussões que são além da capacidade reprodutiva. Primeiro, talvez fizesse um adendo aqui, importante às mulheres que estão no climatério, na fase antes da menopausa e que já não ovulam com muita regularidade. Às vezes elas pensam, eu já estou chegando na menopausa, eu não vou engravidar. Não é verdade. Pode engravidar. Eventualmente vai fazer uma ovulação e se tiver tido relação, pode engravidar sim. Então é importante manter a contracepção caso ela não deseje a gravidez. Existe um período, doutor, antes de entrar na menopausa, que ela já está vendo, o organismo está diferente, mas tem um Sim, período, um prazo ou não? 3, 4, pode levar às vezes 5 anos, o climatério. Ah, chegou na menopausa e já na parte do climatério, uma das características importantes são os fogachos. São os fogachos, É, aquele calor que sobe, calorão, calor. porque aquilo nada mais é do que a desregulação da variação da temperatura. Uma pequena variação de temperatura é entendido como uma grande variação, e aí a mulher faz uma vasodilatação e sobe, faz um calor e faz uma sudorese. Isso é uma das características da menopausa. Tem alguma coisa a ver com homeostase ou não tem nada a ver? Não necessariamente. É a capacidade dela identificar a variação de temperatura. Sim, sim, sim. E isso pode levar alguns anos, tem mulheres que ficam 10 anos tendo fogachos. Mas é apenas é, é um sentimento Não é ou fato. realmente existe, o Existe, existe. organismo realmente esquenta Existe, mesmo? existe, tem Não é só vasodilatação, uma existe, ela sensação. sente. Não, ela tem. Não, o organismo não esquenta, mas ela tem. O calor é real para ela. Tanto que ela sua, ela faz sudorese, né? Parece estar me queimando aqui, tá subindo um calor pela cabeça e depois faz uma sudorese importante. Ah, tem mudanças como o cabelo acaba mudando, a pele acaba mudando, a capacidade de ter colágeno, de repor colágeno começa a diminuir. Algo extremamente importante que começa a desenvolver, pode desenvolver uma osteoporose, começa a ter uma queda importante de libido, começa a ter ressecamento de mucosa vaginal inclusive. Então, é importante que a mulher, desejando, tem mulheres que vão dizer, quero viver a minha menopausa de maneira fisiológica. Desde que isso não afete a saúde dela, é um direito dela. Mas ela desejando, ela deve começar essa reposição hormonal. O início da reposição hormonal, hoje nós já não adianta deixar um intervalo de tempo muito grande, porque senão perdem-se os efeitos dessa reposição hormonal.
Nós devemos emendar o mais próximo possível do final da menstruação. Por quê? Porque o estrogênio, principalmente, tem um efeito cardioprotetor, ele é vasodilatador, então ele protege os vasos. Ele tem um efeito anti-inflamatório, então ele diminui, por exemplo, placas de aterosclerose nos vasos. Se nós já deixarmos que isso aconteça, o uso do hormônio não vai conseguir reverter esse tipo de evolução. Então, se vai fazer reposição, comece precocemente. Se decidiu não fazer a reposição, faça os exames, vai fazer sua mamografia, vai fazer seu ultrassom, sua consulta clínica, exame laboratorial, vai fazer a densitometria para ver como é que está essa osteoporose. Chega um momento onde a depressão de cálcio é tão grande, a perda de cálcio é tão grande, começa a fazer fraturas espontâneas. E não estamos, a expectativa de vida hoje é outra. Então, a mulher vai viver um período de menopausa, vamos imaginar de 50 às vezes aos 90, são 40 anos. O tempo que ela ficou sem menstruar é muito próximo ao que ela ficou menstruar. Entendi, entendi. Se nós tirarmos a fase pré-púbere, vão ser períodos de tempo muito semelhantes. Essa questão da reposição, isso naturalmente, né, o organismo humano, não só o feminino como o masculino também, com o passar do tempo a gente vai diminuindo quantidades de alguns hormônios. No caso, esses dois, para a reposição hormonal da mulher em relação à menopausa, seria só o estrogênio e o Estrogênio e progesterona? progesterona Só os é o que é dois. mais usado. Hoje em dia existem vários hormônios que as mulheres usam, mas não seria a reposição. Em Quando a gente relação a isso, são esses dois. São esses dois. Nós estamos falando de reposição e nós devolvermos para a mulher um hormônio que ela já não tem capacidade de produzir. Eu vou dar testosterona, mas ela produz muito pouca testosterona. Não estou nem defendendo nem criticando o uso da testosterona, mas não é um hormônio produzido significativamente pela mulher. A testosterona é para a reposição de quem? De nós homens. Uhum. Chega no momento da vida que nós produzimos menos testosterona. Podemos repor. Também, desejo de cada um. Se quer repor, reponha. Não quer repor, não reponha. Que parece que na década de 80 e 90 houve uma certa confusão, né, por causa de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, se não me engano, com 160 mil pessoas, e houve, parece, com uma ascendência um pouco acentuada em relação a alguns cânceres, né? E como é que está o pé nesse momento? Existe contraindicação para essa reposição hormonal ou não? Cada caso é um caso, tudo bem, mas hoje o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, o que que eles dizem em relação a isso? Sim, pode ter contraindicação. Por exemplo, algumas mulheres têm determinado tipo de câncer de mama. Então, a reposição com estrogênio, ela não deve ser feita. Mas hoje nós conseguimos rastrear muito bem a mulher. Hoje a mamografia tem uma qualidade muito boa, nós temos ressonância magnética para avaliar a mama, nós temos o ultrassom, e quando ele é feito de forma pontual, tem uma imagem suspeita, vamos olhar aquela imagem, ele é espetacular. Um ultrassom de alta resolução é muito bom. Ele não é tão bom para escanear uma mama inteira, mas aí nós temos a mamografia, temos a ressonância, e é importante também não só a educação, a informação para a paciente, como a informação para alguns colegas. O ultrassom já foi muito usado para rastrear. Vamos, ultrassom para ver se tem nódulo. Não é a melhor aplicação de um ultrassom. A melhor aplicação é ele já vir com uma mamografia e eu saber qual o ponto exato que eu tenho que olhar. Então, nós vamos focar uma sonda de alta amplitude dentro, que tem muita nitidez, num espaço muito pequeno. De alta frequência, desculpa. Num espaço pequeno. E aí eu consigo ver muito bem. E somando isso com a ressonância, nós pegamos nódulos diminutos em fase de tratamento. Quanto mais precoce, mais fácil esse tratamento. Então, por isso, a consulta para para elegibilidade de contraceptivo é tão importante quanto a consulta para elegibilidade de reposição hormonal. Entendi. Eu tenho que saber o histórico dessa mulher, tenho que saber se ela já tem. Não, eu tenho a tia que faleceu de câncer de mama, minha mãe faleceu de câncer de mama, minha avó faleceu de câncer de mama. Cara, cuidado com essa paciente. Rastreio precoce, olha o tipo de hormônio que nós vamos fazer. Existem vários esquemas de reposição, mas o que ela realmente deixa de produzir é estrogênio e progesterona. Aí, no caso de se detectou, é porque assim,
seria um tratamento personalíssimo. Cada mulher com toda essa pesquisa pregressa para que possa fazer a reposição. Realmente detectou que na família dela existem casos de cânceres, há uma probabilidade maior pela questão genética. Não tem como fazer a reposição. Qual seria a outra opção? Ou então, não o tipo de reposição mais comum, né? Perfeito. Perfeito, brilhante a pergunta. Fitoterápicos são uma opção. Tá? Hábitos de vida, melhorar os hábitos de vida, uma segunda opção, orientação a elas para não ingerir álcool, não ingerir muita cafeína, vai ajudar. E determinadas reposições podem ser feitas sim, né, se nós vamos utilizar aqueles receptores locais, desde que se faça um rastreamento de possível suspeita de câncer de mama, suspeita de câncer de endométrio, aí a ultrassonografia vai avaliar bem, mamografia, fazendo um acompanhamento com um profissional qualificado, a reposição é extremamente segura. Não pode fazer uso de hormônio e falar, não vou ao médico nunca, não faço preventivo, não faço rastreio de mama, não vejo como está meu útero, meu endométrio. Aí é temerário, aí está arriscando talvez o maior bem que a gente tem, que é a nossa saúde. Caramba, que bacana, Estou muito feliz de estar aqui contigo, doutor. Obrigado, tá, por estar aqui. Estou aprendendo muito. Estou aprendendo e é algo que é tão importante falar sobre isso, né? Por que fala-se tão pouco, né? Eu fiquei muito feliz ontem, estava assistindo Fantástico e está tendo uma série de pesquisas e falando a respeito disso. E a gente precisa aprender, né? Exatamente para conhecer, para saber como agir em relação a isso. Uma das minhas grandes preocupações, doutor Marcelo, inclusive essa preocupação às vezes causa até algumas discussões no seio familiar, é que eu me preocupo muito em relação com os remédios barbitúricos, com medicamentos, né? Eu sou psicanalista e cliniquei bastante tempo e é, eu tenho uma certa resistência em relação a medicamento, exatamente por causa da contraindicação. O que me causa muita preocupação é a bula. Por que aquela letra é tão pequena? Por que é raríssimo a gente ler a bula do remédio, né? E, então, eu temo um pouco, né, essa questão da contraindicação. E também acho que fala-se muito pouco a respeito disso. Porque todo remédio, pelo menos eu entendi, aprendi assim, tem as contraindicações. Então, às vezes, eu temo que um remédio que melhore uma área da sua vida possa prejudicar a outra. Eu até, num podcast que fui convidado para fazer, eu lembrei que a avó da minha esposa tomava 17 remédios. E, É, quer dizer, esse aqui é para a contraindicação desse, e esse é para contraindicação desse, e esses três é para isso, e os quatro é para isso. Quer dizer, é assustador, pelo menos para mim, um leigo, né? Então, eu sei que é ruim, muito ruim perguntar isso para um profissional da medicina, mas e aí, em relação às contraindicações? Em relação, o que o senhor pensa a respeito disso? primeiro, eu concordo com você, se a gente pode evitar a medicação, tanto melhor. É obrigação nossa sabermos efeitos colaterais, contraindicações, efeitos colaterais, como eu falei, indicações, interação medicamentosa, isso é obrigação nossa. A gente não pode receitar uma medicação que a gente não conheça isso. É claro que uma grande parte da bula também é uma defesa dos laboratórios contra uma demanda judicial. Então, tudo que eles podem escrever, eles escrevem. É Né? para se Estava aqui resguardar, se né, doutor? resguardar, é um Uhum. resguardo, é exatamente isso. Ah, medicações novas, eu tenho um pouquinho de reticência, eu sempre aguardo algum tempo para eu botar essas medicações no meu portfólio, Uhum. né, de prescrição e sempre orientar. Toda medicação tem seus efeitos colaterais. Se nós explicarmos isso e a paciente falar, não, mas a despeito disso eu quero, então, se não é algo que não nos fere, que é o primeiro preceito da medicina, não fazer o mal, então nós podemos prescrever. Um exemplo, falamos agora há pouco,
dos barbitúricos, mas eu vou muito pro hormônio, que é mais a minha área de Uhum. conforto. Sim, sim. A mulher quer usar testosterona, ela quer aumentar um pouquinho a massa muscular dela. Eu vou explicar para ela todos os efeitos colaterais, todos os riscos, mas a partir ela decidiu o que ela quer, ela tem autonomia, né, para decidir sobre o corpo, sobre quais os riscos ela quer correr. Acho que não eu, nós somos defensores fortes da autonomia da mulher, né? E me assusta muito, doutor. Deixa eu insistir nesse tema. A indústria farmacêutica. Quer dizer, uma simples pesquisa, eu descobri que só nessa área da menopausa existe uma indústria que movimenta 20 bilhões de dólares por ano. 20 bilhões em remédios, em cremes, em tratamentos e tal. Assim, é uma indústria. Qual é a função precípua de uma indústria? Vender. Então, será que realmente todo profissional ele está comprometido realmente com o paciente, demonstrar e ser claro, ser transparente em relação às contraindicações? Porque eu temo, eu tomei esse remédio, daqui a pouco eu comecei a ter outros problemas e vou ter que tomar outro remédio para reter aquela situação. Então, não é que eu sou um imbecil que tem uma, uma ideia pré-concebida. Não é um preconceito, mas é até uma preocupação. Porque o nosso organismo, ele já praticamente ele tem todos os hormônios, todas as substâncias que a gente precisa. O remédio, na verdade, é você acionar aquilo que você já tem. Então, me assusta muito a questão da contraindicação. Para ser sincero, me assusta também, quando a gente vê, talvez o valor seja maior do que 20 bilhões de dólares, é indústria, e nós às vezes estamos à mercê não só da farmacêutica, qualquer ganho que gere uma receita muito grande, viram os modismos, né? Eu estava ontem lendo um artigo que saiu sobre jogos, esses jogos na internet, um perigo para adolescentes. Giram bilhões, 2, 3 bilhões de dólares. Mas essa preocupação procede sim. E aí, um papel importante, como é que nós conseguimos fugir disso? Não é fácil, mas para procurar um profissional, procure um profissional que tenha uma indicação ou de alguém, uma amiga, de um familiar. Não abra um livrinho, olhe um nome e fale, ó, vou nessa pessoa. A gente não sabe quem está indo. Existem excelentes profissionais e existem outros que nem tanto. É claro que existem pessoas que não estão à venda. E que bom que existem, que existimos essas pessoas. Mas existem outras que nem tanto, que vão prescrever medicações porque vão ter benefícios pessoais. Então, a escolha do profissional que vai acompanhar é muitíssimo importante. E aí, isso é papel de cada um de nós, Sim, mas sim. cada uma das mulheres, já que estamos falando da saúde da mulher. Nós estamos, às vezes, falando de um profissional que vai acompanhá-la há 20, 30 anos. Então, é um período de tempo grande, está atualizado. Nós, hoje, a medicina está tão especializada que quase ninguém domina todas as áreas. De quase ninguém, para não dizer nunca, porque não consigo imaginar um profissional dominar tudo. Medicina fetal, obstetrícia, ginecologia, sendo a mastologia, endocrinologia, saúde mental da mulher, a nutrologia, não dá para dominar tudo. Mas nós temos que ter uma equipe multiprofissional, uma equipe multiespecializada que vá nos atender. Então, quando a gente precisa de um nutrólogo, a gente pede uma consulta, a gente conversa com um cardiologista para avaliar risco cardiovascular. Isso é algo importante. A mulher entrou na menopausa, o risco cardiovascular dela aumenta. Durante a menarquia, o estrogênio tem um certo efeito protetor. Na menopausa, a probabilidade de desfecho cardiovascular negativo das mulheres começa a se aproximar ao dos homens. Elas têm quase que a mesma probabilidade de ter um infarto quanto nós. E o hormônio pode ou não prevenir. Depende de quando e depende de qual hormônio.
Por isso, a individualização, a seriedade de quem está atendendo, não existe consulta de 5 minutos, isso não existe. Então fuja disso, uma consulta ginecológica tem que ter no mínimo meia hora. É porque a tendência natural do ser humano é exatamente buscar trabalhar nas causas, mas às vezes esquece a consequência. Por exemplo, está acontecendo esse boom, né, dos remédios para emagrecer, das canetas, né? E deixa eu usar a mesma expressão, é um pouco assustador. Porque as operações, eh, já vi até uma entrevista que diz que as operação de emagrecimento, como é que chama? Bariátrica. As bariátricas vai acabar por causa das canetas e tudo. E não vejo falar de contraindicação. Existe contraindicação. E às vezes, um remédio para diabetes está sendo usado para emagrecer, né? E a própria Anvisa está observando e está analisando. Uma delas é importada, né? Então, o senhor como profissional, como é que a gente lida com essa situação? Porque é algo muito novo, mas realmente vejo que tem mulheres que estão sendo beneficiadas por isso. Essa parte do diabetes não é exatamente a minha especialidade, mas eu tenho também minha opinião. Eu acho que essas medicações novas, desde que tenham sido feitos os testes, a quarta fase clínica, com um número adequado de pessoas, em geral, tem certo grau de segurança. Mas elas acabam sendo uma bengala também. E não é para isso. Sim, sim. Qual é o princípio básico desses hipoglicemiantes? Essas medicações são muito boas para o diabetes. Quem é o paciente diabético? Ele não consegue produzir insulina o suficiente, então ele tem níveis glicêmicos muito altos. Nós usamos uma medicação que é um hipoglicemiante, diminui a quantidade de açúcar no sangue, Você está falando da dessas canetinha. Aham, canetinhas. aham. Agora, se nós não ingerirmos açúcar, nós não vamos ter níveis altos de açúcar. E se nós conseguimos ter disciplina para não ingerir açúcar e a nossa insulina vai diminuir. E a insulina diminuindo, nós não vamos fazer acúmulo. Mas é uma decisão individual de cada um. Eh, eu, particularmente, nos meus momentos de estresse, eu tenho mais dificuldade em ingerir menos alimento. Eu ganho um pouco de peso. Mas chega um momento também que eu falo, parou, chega. E aí eu perco 10 quilos. Isso depende de disciplina, isso depende de um bom acompanhamento. Uma É, decisão pessoal uma também, decisão né? pessoal. Nós estamos aqui num bate-papo, então, você conhece a minha esposa, né, a Nádia, ela tem uma disciplina incrível, excepcional. Ela consegue fazer o jejum intermitente dela e come só à noite e segue direitinho e consegue se manter muito bem. Então, é disciplina individual. Ela tem a força mental gigantesca, maior do que a minha. Eu, às vezes, dou uma perdida, ganho uns 4, 5, 6 quilos a mais, já fico doido querendo perder peso de novo. Mas aí, voltando para a medicação, a gente uso dessas medicações, talvez para um start, talvez para iniciar uma perda de Uhum. peso, é importante. Mas o importante, já que nós estamos falando na saúde da mulher, é a saúde global. Ela precisa perder peso, ela precisa fazer atividade física, fortalece a musculatura, ela precisa ver se os níveis de cálcio estão adequados, ela precisa manter os hormônios adequadamente. E aí sim, aí a comida para de ser uma válvula de escape, para de ser uma fuga. É porque parece que só foca nessa pá, eu quero emagrecer. Mas assim, é um contexto, É né? um É contexto, um é contexto. isso. Não adianta fazer uso de medicação, não fazer atividade física nenhuma, fazer uma alimentação ruim, ingerir café demais, ingerir álcool demais. Não é. Aí não está buscando saúde. Está emagrecendo e, na verdade, está acabando perdendo muita massa magra. Está emagrecendo, mas está perdendo saúde. E nós Caramba. temos que falar na saúde como um todo. Isso é que é o importante. Então, essa questão de perder a fome é meio que psicológico, mental. A caneta faz Não, perder a fome mesmo. faz sim. É um contra-insulínico, dá uma sensação de saciedade grande. Caramba, É, bacana. funci- Funciona, mas não dá para funcionar para a vida inteira. Talvez para um start. É não usar nem a caneta, nem nenhuma medicação com bengala.
Precisamos de bengala. A gente saiu. Só quando tiver muito velhinho, aí a gente precisa de bengala de novo. Até lá, vamos fugir dessa bengala. Ah, doutor Marcelo, é uma pena, mas a gente está chegando na reta final. Deixa eu insistir, te agradecer muito, estou muito feliz de estar aqui com a gente, tá tirando muitas dúvidas minhas, da nossa galera. Você que está assistindo pela televisão, a rede NGT, obrigado pela tua atenção. Você que está assistindo pelas redes sociais ou pela internet, YouTube. E eu queria finalizar, mais uma vez te agradecendo e te pedindo para deixar aí para a nossa turma, para os nossos telespectadores ou para os nossos amigos da internet, as suas considerações finais, falar um pouquinho sobre esses desafios, né, que a própria essa busca por saúde, que é muito importante para a gente, e como saber dosar, né, os prós e contras e avançar para ter uma saúde melhor, né, que é tudo que a gente precisa. Aí para nossa galera. Agradecer o convite, uma deferência, nos tornamos amigos, né, desde os primeiros contatos. Falaria para as mulheres, importante, exijam sempre uma atenção personalizada, exijam consultas com um tempo adequado. Quando entrarem em contato com o seu médico, exijam que eles respondam. Nós precisamos, a responsabilidade é com a saúde da mulher. É isso. E a saúde não é só o peso, não é só o hormônio, a saúde é algo mais global do que isso. Hábitos de vida, saúde mental, importantíssimo. Acho que a mulher precisa sempre ser colocada em primeiro lugar. Eu acho que isso dentro da minha casa é bem nítido. E dessa forma, ela estando bem, ela consegue gerenciar a família, os filhos, ela consegue entregar muito mais. Mas para isso, vocês precisam ter saúde. E aí eu vou fazer uso da frase que você falou: conhecimento é libertador. Conheça o seu médico, conheça as medicações que vão usar, conheçam-se a si próprias para saberem quais os seus anseios e desejos. E esse tipo de programa como o teu é importantíssimo, porque está levando o quê para vocês? Conhecimento. É isso. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu volto. Vai voltar. Já vou marcar com ele. Muito obrigado aí pela tua atenção. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Espero que tudo que a gente aprendeu junto aqui possamos colocar em prática, né? Um beijo para as minhas princesas, Rebeca, Eduardinha, minhas filhas, Viviane, amor da minha vida. E tudo isso aqui que a gente está fazendo é exatamente para nós. Conhecimento é poder, e use tudo que foi ensinado aqui em seu próprio benefício. Obrigado, Power Talks, por estar com a gente, e te aguardo no nosso próximo programa. Vamos avançar juntos!